Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h33, hoje é segunda-feira, hein, gente? 27 de janeiro de 2025. Quem é que não conheceu, não conhece pessoas que tenham varizes, que incomoda, né? Tem que usar, de repente, aquela meia, enfim. E você tem alguma curiosidade sobre varizes? Hoje você pode tirar, inclusive, as suas dúvidas. Nós temos aqui o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular, e o tema escolhido hoje é varizes nos membros inferiores. Dr. Rodrigo Gibim, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia Ellen, bom dia Ju, bom dia Márcio, bom dia a todos os ouvintes. É um tema para mim bastante importante, né? Une meus nichos, minhas áreas aí de atuação. Foi uma das coisas né, mais preponderantes que até me motivou a também agregar a medicina esportiva, né? Eu tive toda uma mudança de estilo de vida, de hábitos e tal, que me levaram à medicina esportiva. Mas, assim, essencialmente eu sou meio nerd. E eu precisava encontrar ali um subsídio maior que só a questão física, de mudança de estilo de vida, para embasar minha entrada numa nova área, né? E nisso eu achei uma publicação num jornal de cardiologia norte-americano, né, do Colégio Americano de Cardiologia, um jornal de grande repercussão internacional, que falava assim, o título era Medicina Vascular, um chamado para uma nova... medicina esportiva vascular, um chamado para uma nova especialidade, né? É uma realidade mundial que algumas doenças vasculares, a prática de exercício físico, ou ela não é bem protocolada, ou ela não é bem orientada pelo cirurgião vascular, né? E nos nichos da medicina esportiva, um forte nicho da medicina esportiva é a cardiologia do esporte, pelas razões que a gente já falou. Risco cardiovascular para a prática do exercício físico, prevenção da morte súbita, né, essas situações. E, obviamente, a cardiologia ganha essa repercussão e acabou meio que abraçando a orientação do exercício físico, a cardiologia do exercício, nas doenças vasculares, sem ser um especialista em doença vascular. E aí eu me via na minha prática como cirurgião vascular, já ali por volta de uns 10 anos de prática na cirurgia vascular, e eu tinha dificuldade de orientar exercício físico para doença vascular. Eu vi uma incoerência nisso e vi isso uma possibilidade de uma ampliação de área de atuação. Então, boa parte das minhas postagens eu ponho lá o Vascular Sports Medicine, né? Que, como um hashtag, que é realmente o meu objetivo. Hoje, uma satisfação grande é o meu concurso na Unesp de docente. Ele foi pautado nessas intervenções, exercício físico nas doenças vasculares. Interessante. Né? Bom, e a gente comentou, inclusive, aos finais de semana, e no sábado eu encontrei com algumas pessoas que sugeriram algumas perguntas, inclusive. Aliás, o Ricardo lá do Café Rafael, ali no Jardim Paraíso, falou, pô, eu gosto de acompanhar o primeiro jornal, mas segunda-feira eu gosto muito do Dr. Rodrigo Gibim lá dando as dicas. E naquele mesmo ambiente, o Júlio me perguntou assim, ó, jovem também pode ter varizes? Pode sim, Márcio. Obrigado, Júlio, pela pergunta. Primeiro eu vou me desculpar pelos trajes aqui, mas eu vim direto do treino, prova que o médico treina de verdade, não só orienta exercício físico, né? Isso é bom também, que fica documentado. Incentiva, serve do motivacional. Pode, tá? O jovem tem questões genéticas importantes na origem das varizes dos membros inferiores, tá? Geralmente tem a ver com doenças ali de tecido de conexão, então colágeno e elastina, preponderantemente. Então, geralmente, tem uma questão de hipermobilidade articular envolvida, ou uma recorrência de hérnia inguinal, hérnia umbilical, frouxidão de outros tecidos. A gente considera as varizes dos membros inferiores uma doença multifatorial, então não é um fator genético único, tá? O importante. Então, geralmente tem uma coisa comportamental, é o sujeito que trabalha em ambiente quente, em pé, ou muito sentado, ou sem muita movimentação dos membros, né? Motorista, por exemplo, esse tipo de situação. Então, calor, deficiência de contração muscular, ortostase, que é ficar muito tempo em pé, são situações que são favoráveis ao desenvolvimento das varizes, obesidade, né? Então, o que a gente tem que considerar? As varizes, elas têm uma gênese evolutiva, então a gente não vê, por exemplo, quadrúpede com varizes. Cavalo não tem varizes, cachorro não tem varizes. Então essa coisa evolutiva pensando na nossa evolução do macaco, né, da posição ortostática, ela tem uma repercussão para o nosso sistema circulatório, que é o peso, a força gravitacional.
Então, tudo que interfere na gravidade, na resistência, à ascensão do fluxo de retorno para o coração, pode gerar sobrecarga, e isso geralmente leva aos sintomas das varizes, que é o peso na perna, o inchaço, as veias sinuosas e tortuosas. Então, um jovem obeso pode ter varizes, tá? O extremo jovem, criança, por exemplo, é incomum, mas também pode acontecer, geralmente é por uma doença congênita, aí não genética, ela nasce com aquilo. E, em geral, isso acontece por uma comunicação anormal, que a gente chama de fístula, ou malformação arteriovenosa, uma comunicação entre pequenas artérias e pequenas veias, e isso gera uma sobrecarga também no sistema venoso. A Mônica também perguntou aqui, quando é necessário uma intervenção cirúrgica em virtude das varizes? Tá. Realidade Brasil, tá? Boa parte das cirurgias, que a gente considera cirurgias de varizes, elas não são por funcionalidade, elas são por estética, tá? Que não é realidade fora do Brasil. Não é a realidade norte-americana, não é a realidade ainda mais europeia, tá? Então, por exemplo, com restrições de acesso à saúde lá, então, na Inglaterra, por exemplo, é um sistema super organizado, mas é um médico da rede básica que vai indicar a cirurgia de varizes. Então não existe aquela situação, né, que geralmente acontece mais no sexo feminino. Eu não gosto dessa veia aqui, eu não quero ter ela. Não tem problema, um abraço, viva com essa veia aí, passa maquiagem, se vire, tome sol, se vire. Na Inglaterra, na Europa, a tendência é essa. No Brasil não, a gente tem muito essa abordagem estética, exposição do corpo, praia, né, assim, esse apelo de... Por exemplo, esse tipo de situação que está apresentada na tela, para quem vai acompanhar pelo YouTube, né, ou quem já está acompanhando ao vivo, tem veias aí que não são veias anormais. Tem veias aí que podem ser veias funcionais. Só um ultrassom poderia me bater o martelo que essas veias têm doença. Isso é inestético. A gente considera no pacote da insuficiência venosa, mas é como se fossem, entre aspas, umas varizes de componente estético. São os vasinhos, que se resolve com escleroterapia. Tá? Em muitas situações, essas veias mais verdes, que são as mais escuras, por baixo desses vasinhos, elas nutrem esses vasinhos. Elas acabam fazendo uma sobrecarga de fluxo sanguíneo para esses vasinhos. Então, no apelo estético, não adianta só, entre aspas, queimar esses vasinhos. Eu preciso tirar essa veia mais profunda. Né? Existem técnicas de laser, de outras substâncias que pegam essas veias mais profundas, mas o mais convencional é a gente fazer a flebectomia, que é te arrancar essas veias, que a gente faz com uma agulha de crochê. Microincisões, e é uma agulha de crochê mesmo, igual crochê de vó, né? Ela tem um ganchinho, a gente vai lá e pesca por uma pequena incisão e puxa aquele trajetinho. Isso é uma cirurgia de componente estético. Funcionalmente, a gente só tem a indicação mesmo de fazer a cirurgia de varizes por insuficiência das veias que a gente chama de tronculares, que são as veias superficiais principais, as veias safenas. Tá? Então, uma insuficiência de veias safenas demanda ali a retirada das veias safenas, principalmente quando tem esse componente funcional. O inchaço, a dor, né? O grau mais extremo, que é a úlcera, a hiperpigmentação, a alteração de cor da pele. Né? Então, a disfuncionalidade que seria a ideia da recomendação cirúrgica formal. Tem pergunta aqui no WhatsApp. O Delfino, ele tá perguntando, ele falou, as varizes, então, se não tiver problema de saúde, não precisa de cirurgia, são problemas só de estética. Tem varizes que não pode tomar sol de praia? Ele não, então, já misturou a coisa. Não falei que as varizes são só estética, eu falei que existe um componente estético, né? Quem tem úlcera venosa, úlcera varicosa, não é estético, é doença. Né? Então, não é assim. A insuficiência de safena é uma das causas de abstinência ao trabalho, né? de, por exemplo, erisipela de repetição. Então, existe doença relacionada ao mau funcionamento das veias das pernas. Né? Então, existe uma indicação cirúrgica ampla quando tem o problema efetivamente nessas veias. A gente tem duas safenas principais em cada perna. Né? Uma safena maior, que passa desde a virilha até o tornozelo, que chama as veias safena magna, e tem ou safena maior, e tem uma safena menor, ou parva, que ela vem desde o tornozelo até geralmente atrás do joelho. Tá? Então posso ter problemas nessas duas veias, aí eu preciso da cirurgia, não tem conversa. Necessariamente, sem componente estético. E em relação ao sol? Em relação ao sol, o sol não tem nada que não possa tomar sol em decorrência das varizes. Né? Pelas varizes. Então, inclusive, uma medida para esconder os vasinhos em mulher de pele muito clara, por exemplo, a Ju, ela pode ter vasinho. Né? Pela questão hormonal, ela é jovem e tal, às vezes no começo do uso do anticoncepcional, isso aumenta porque existe uma relação com o estrogênio, por isso que é mais prevalente em mulher. Uma das coisas que a gente orienta até, inclusive,
para esses vasinhos mais superficiais. Quando a pessoa não quer fazer o procedimento, não quer fazer escleroterapia, não quer fazer esse tratamento estético, é tomar sol. Porque todo mundo volta da praia e esconde todos esses negócios aí, né? Então não tem essa recomendação formal de tomar sol. O que pode gerar uma recomendação dermatológica de não tomar sol é quando existe aquela área que a gente chama de dermatite ocre, que é aquela área mais amarronzada na perna de baixo, na perna distal, perna perto do tornozelo, tá? Porque isso é mancha, isso é extravasamento de sangue por essa sobrecarga de fluxo que a veia tem, uma veia mal funcionante tem. E isso acaba extravasando lá o pigmento de ferro e acaba ficando com aquela cor meio amarronzada na pele, né? Então, a tomar sol sobre mancha, isso sobre hematoma, sobre qualquer mancha, provavelmente meio que perpetue a mancha, né? Então, aí seria uma ponderação a não exposição solar. Mas não em decorrência das varizes em si, em decorrência da complicação das varizes. Alô, doutor Pedro Colli. São 7h44. Depois se eu falei alguma nhaca aqui, o Pedro puxa minha orelha. 7h44. A gente está no Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim, cirurgião vascular, médico do esporte. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já já nós voltamos com a parte final. E se você tiver alguma dúvida, dá tempo ainda, 3440-1009. Pode mandar na live do Facebook também, que eu tô de olho. Legal. Entrevista. 7h48, voltamos com a parte final do Mexa-se com Saúde no primeiro jornal da Prever FM com o Dr. Rodrigo Gibim. Doutor, e os exercícios para evitar a varizes ou diminuir tudo isso? Perfeito, Márcio. Como eu falei, a situação é gravitacional, né? O que a gente tem que considerar? No nosso sistema circulatório, tem os vasos que saem do coração e levam o sangue, que a gente chama de artéria, levam o sangue para frente, para os órgãos, para o músculo, para os tecidos. E tem os vasos que devolvem o sangue para o coração, depois disso ser processado nos tecidos, que são as veias, certo? O que acontece? Do coração para frente, para bombear o sangue para a artéria, tem a bomba, que é o coração. Para o sangue voltar, não tem bomba nenhuma, né? Então é um troço absolutamente passivo, certo? Então, não tem como não pensar que o exercício pode prejudicar essa situação de varizes. Tá? Porque eu preciso do quê? De mecanismos ativos que vençam a passividade da veia. Ou seja, comprimam a parede da veia. O que faz isso acontecer? Por exemplo, contração da panturrilha, que é uma das coisas mais importantes para o retorno venoso, para o sangue voltar da perna para o coração, tá? Para vencer essa força de gravidade. Por isso que a gente chama a panturrilha de coração venoso, né? Então, preciso de fortalecimento muscular. Musculação bacana para varizes. Óbvio que uma musculação com sobrecarga, vocês vão ver lá atleta do fisiculturismo, de levantamento de peso, eles provavelmente vão ter varizes, que é um extremo de carga e tem mecanismos respiratórios também que dificultam esse retorno venoso. Mas uma musculação com funcionalidade, bem pensada, ponderada, preventiva, ela pode evitar varizes e deve ser feita no intuito de fortalecimento da musculatura da panturrilha. Segundo, movimentação do tornozelo, tá? Fundamental movimentação do tornozelo. Quer dizer, eu preciso esse ato de pisar, nessa dinâmica de pisar, a nossa veia safena, ela se forma por pequenas veias que existem na nossa planta do pé. Nossa planta do pé, ela não tem aquela gordura à toa. Aquilo é um coxinho de gordura, né? Um travesseirinho de gordura, digamos assim, um amortecedor, que dentro desse amortecedor tem uma cacetada de veinhas. E na hora que você pisa, aquilo comprime as veias e joga o sangue para cima, tá? A gente, para facilitar esse mecanismo passivo, a gente tem válvulas nas veias que deixam o sangue subir, mas não descer, mantendo um fluxo unidirecional, no sentido do coração. As varizes fazem com que essas válvulas funcionem mal. Então eu fico com uma incompetência da válvula, o sangue sobe e desce, e por isso que incha, tá? Então, movimentação do tornozelo e fortalecimento da panturrilha é fundamental para ajudar a comprimir a válvula. Por isso que pessoas que, por exemplo, fazem cirurgia ortopédica de tornozelo ou que ficam muito tempo imobilizadas tendem a ficar com a perna inchada. Pode ver lá, todo mundo que tem lesão ligamentar de tornozelo, botou placa no tornozelo, fica com um pezão, com um pernão. Então, não tem essa dinâmica de movimentação do tornozelo, dificulta o retorno venoso. Então, outra coisa, por exemplo, exercícios de mobilidade, flexibilidade que intensifiquem esse ato de pisar é bacana para facilitar o retorno venoso. Condicionamento cardiorrespiratório, por exemplo, que uma caminhada proporciona, que uma pedalada proporciona. Essa dinâmica do ventilar, essa oscilação de pressão intratorácica e abdominal, né? Você puxa o ar, aumenta a pressão numa caixa, diminui a pressão na outra. Isso faz um fluxo aspirativo da veia para o coração.
Tá? Então, quem é mais condicionado do ponto de vista de exercício, que respira melhor, né? Quem é obeso, muito gordo, vai ver o cara que respira assim, ó. Isso não é efetivo para fazer essa dinâmica de troca. O cara é cansado, né? Ou um tabagista e tal. Agora, o cara que é condicionado, ele respira mais ponderado, o coração bate mais devagar. Isso facilita esse mecanismo de passivo de retorno venoso, melhora as varizes, tá? Então, eu preciso de exercício aeróbico, preciso de exercício muscular e preciso de exercício de fortalecimento, de flexibilidade, alongamento, para garantir a boa movimentação das articulações. Isso é preventivo para varizes. Então, não tem como exercício fazer mal para varizes, né? De qualquer grau de situação. Hoje a gente sabe que o exercício nos estágios iniciais, quando a pessoa tem um leve desconforto, um leve inchaço, ele trata o sintoma. Então, a pessoa que quer evitar uma cirurgia ou postergar uma cirurgia, se ela conseguir uma boa composição corporal, um emagrecimento, uma manutenção do peso associada a essas dinâmicas que eu falei, ela vai garantir uma não cirurgia, uma postergar a cirurgia. Nos graus mais avançados é muito bem documentado, por exemplo, para cicatrizar a úlcera. Tá? Muda um pouquinho entre o caráter mais talvez de um exercício coordenado pelo fisioterapeuta, um exercício mais direcionável da movimentação do tornozelo, mas exercício ajuda a fechar a úlcera. Tá? Agora, aquele intermediário que tem tipo uma pré-úlcera, assim, a perna escurecida, muito trajeto, muito desconforto, muito inchaço, entra uma situação importante que a gente falar também, que ele pode fazer exercício e deve, mas com meia. Isso que eu ia perguntar, da meia, porque é comum hoje a gente ver, inclusive jovens, andando com aquela meia quase que 3/4, né? Isso, ela é 3/4. O pessoal fala assim, será que ele está usando a meia de quase jogador de futebol? Não. E as grávidas também usam essa meia, né? Então, justamente por essa questão gravitacional, né? A grávida vai ter a situação de estar mais em pé e tem o útero gravídico, né? O útero com o bebê lá dentro, ele comprime as veias da pelve e a veia principal que tem aqui na barriga, que é a veia cava. Isso dificulta o retorno venoso, prende o fluxo lá para a perna e aí tendência a ter varizes ou ter a perna inchada. Por isso também, o pezinho da grávida com aquele pãozinho lá, porque não consegue voltar o sangue direito. A meia tem esse componente de tirar a gravidade. No exercício, para o paciente com varizes, como eu falei, esse é a melhor evidência do uso da meia. O que acontece é que a meia teve uma meia compressiva, né? Não é qualquer meia, né? Vamos lá falar isso também. Ela tem um nível de pressão adequada, principalmente no nível do tornozelo, que é estratégico, e ela segue uma lei física, que é a lei de Laplace, que a pressão vai diminuindo de acordo com o aumento do diâmetro do membro, tá? Para facilitar esse retorno. É tudo mecanismo de coluna hidrostática, né? É tudo mecanismo de forças em competição com a força de gravidade. É física pura. Ela pode ser usada como preventivo, por exemplo, para evitar varizes? Preventivo pode, por exemplo, quem fica muito tempo em pé, né? Então, na atividade laborativa, atividade profissional e tal, preventivo pode, quando tem esse fator de risco, principalmente com componente genético. Quando tem sintoma, a gente muda o grau de compressão da meia, põe uma meia com uma certa pressão maior do que a meia preventiva, já num intuito terapêutico, tá? Para não piorar a situação de varizes. No exercício, geralmente a faixa de compressão é essa faixa mais terapêutica. O que acontece, por exemplo, quando você falou em jovens, você pode ver que geralmente é na atividade aeróbica, né? Que teoricamente é a nossa maior evidência científica ali para fazer essa recomendação. O apelo das marcas de meia é que você teria um aumento de performance, que a gente não consegue documentar com ciência. Ah, tem lógica, não é tão bizarro. Tem lógica, um propósito tem lógica, porque facilita as trocas, microcapilares e tal, isso daria uma dinâmica de nutrição muscular melhor. Mas a gente não pode falar assim, que o cara vai correr 10 km, tá com a meia, ele vai chegar mais rápido, entende? Mas uma coisa que a gente consegue comprovar muito com a meia é que ela melhora a recuperação do músculo para o exercício subsequente. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, prova Botucatu, nossa realidade para ficar no nosso público aqui. Brasil Ride, 3 dias de prova. Tá? O cara quer garantir a pedalada do outro dia, é interessante ele usar meia. Isso tem uma bela evidência científica de que ele melhora a performance no exercício subsequente por melhora da recuperação muscular. Tá? Por vários mecanismos fisiológicos aí. Bom, que legal, né, gente? Bom, e passa rápido, né? O assunto foi Muito. hoje... Nossa, que legal. Porque é um assunto que mexe com o dia a dia de muita gente. Quem é que não teve, vai ter ou conhece alguém na família que tenha varizes, né? Faz parte do nosso dia a dia. E é muito comum, eu estava dizendo aqui no intervalo para o doutor Rodrigo, que eu vejo muita gente usando essa meia. Essa meia. Pessoas que estão acostumadas a uma caminhada, um exercício físico, que se dirigem à academia já usando essa meia. É claro que a meia,
a meia certa tem que ser por um cirurgião vascular, por um médico vascular, né? Que vai te orientar. Não adianta você chegar em qualquer loja especializada e comprar uma meia. Geralmente sem saber. vai comprar meia errada. Vai comprar meia errada. Se você não tiver uma orientação correta, vai comprar meia errada. A gente tem um problema, né, entrando nessa situação, um problema relativo, mas por exemplo, as lojas de meia, as lojas de marcas esportivas, elas costumam fazer meias por conta desse apelo do uso no esporte. Não necessariamente seguem o grau de compressão ou a compressão tão adequada quanto as terapêuticas que tem a linha esportiva, né? Então, quando tem a disfuncionalidade, quando é só preventivo, aí é festa, né? Mas quando tem esse caráter já de sintoma, tem as varizes na jogada, é uma coisa Quando a gente pensar. Né? Exatamente, é uma coisa a gente pensar. Dr. Rodrigo Gibim, muito obrigado mais uma vez, uma boa semana, boa atividade física, já veio com a roupa adequada e até a semana que vem. Obrigado, eu só vou, como a gente, né, acaba falando muito e a gente teve essa dedicação inicial a falar da doença pela demanda das perguntas, eu vou me comprometer a fazer um post ainda essa semana, que aí eu marco a rádio, vai ficar no meu Instagram também, a respeito de que exercício fazer. Que legal. O que é bom, o que é ruim, o que tem que evitar, tá? Porque esse é o meu grande pressuposto na medicina esportiva, né? Porque ouvir do médico que precisa fazer exercício, todo médico fala, né? Mas a ideia de comprometimento, né, é sair da tangente necessidade para o que fazer, né? Sair daquele pacote. Todo mundo para hidroginástica, todo mundo para caminhada. Não, tem exercícios específicos para cada doença e não é diferente nas varizes. Grande abraço, bom dia, doutor. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.